Olhem, as escolas portuguesas estão a mudar. Estão a tornar-se cada vez mais um espelho de um mundo que está todo ligado, muito mais diverso. E isso é fantástico, claro, mas também traz um desafio enorme que está a transformar as salas de aula de todo o país. Vamos parar um segundo para pensar nisto. A pergunta parece simples, não é? Mas a resposta é incrivelmente complexa e está mesmo no centro do dia a dia de milhares de crianças e jovens que chegam a Portugal. E atenção, isto não é uma coisa isolada de uma ou duas escolas. De norte a sul do país, o sistema educativo está mesmo a ter de se adaptar para receber esta nova geração de alunos. E a chave para o sucesso deles começa quase sempre no primeiro dia de aulas. Então, como é que o sistema está a reagir a tudo isto? Bem, para enfrentar este desafio, foi criada uma nova abordagem. O nome é Nível Zero e a promessa é a de redefinir a forma como recebemos os alunos que chegam de fora. Mas o que é exatamente este nível zero? Pensem nisto como o ponto de partida absoluto. É oficialmente uma fase de iniciação à língua portuguesa pensada para aqueles alunos que chegam sem saber mesmo nada. É como que o degrau antes do primeiro degrau. Se imaginarmos que aprender uma língua é como subir uma escada, o nível zero seria a rampa de acesso a essa escada. É o reconhecimento formal de que antes de se começar a subir para o nível A1, que já faz parte do quadro europeu, é preciso ter uma base sólida para começar. E é aqui que está a diferença fundamental em relação a outros modelos mais antigos. O nível zero não é a mesma coisa que um ano zero. A grande mudança é esta. Em vez de se separar os alunos numa sala à parte só para aprenderem a língua, o objetivo é integrá-los logo na vida da escola. Assim, eles podem aprender a língua ao mesmo tempo que acompanham as outras matérias. Certo, mas como é que isto funciona na prática? Vamos imaginar o que acontece quando uma criança chega à escola pela primeira vez, sem falar uma única palavra de português. Como é que se começa? Todo o processo foi pensado para ser acolhedor e não para intimidar. Começa-se por recolher algumas informações básicas na inscrição e logo a seguir há uma reunião de boas-vindas. O grande objetivo é criar um ambiente de confiança onde a primeira avaliação da língua é mais parecida com uma conversa do que com um teste. As perguntas usadas são muito simples, muito diretas. Foram desenhadas só para perceber o que é que o aluno consegue ou não comunicar. E o ponto mais importante é este. Se um aluno não consegue responder a estas primeiras perguntas, isso é um sinal claro de que está no nível zero. E o processo para aí mesmo. Para não causar stress que não é preciso. Ok, então, e no dia a dia? Como é que a comunicação acontece quando não há uma língua em comum? Esta é, se calhar, a parte mais desafiante e também a mais fascinante de todo este processo. A comunicação segue umas fases que são muito naturais. No início, a criança vai usar a sua língua materna, é normal. Depois, a comunicação passa a ser mais não verbal, com gestos, com imagens. A seguir vem uma fase super importante que se chama período do silêncio. E só depois é que começam a surgir as primeiras palavras-chave, o chamado discurso telegráfico. O ponto essencial aqui é este. O período do silêncio não quer dizer que o aluno não está a aprender. Muito pelo contrário, é um momento de absorção brutal em que o cérebro está a mapear os novos sons, as novas estruturas. Tentar forçar a fala nesta fase não ajuda nada. Então, como é que toda a gente na escola pode ajudar? A abordagem resume-se a algumas coisas simples. Ter paciência, usar comunicação não verbal e, acima de tudo, valorizar cada pequena tentativa de comunicação, em vez de estar sempre a corrigir a gramática. Assim que as bases da comunicação estão mais ou menos lançadas, o foco passa para a sala de aula. Como é que se adapta o currículo para que a aprendizagem possa, de facto, acontecer para todos? Para isso, há ferramentas pedagógicas muito poderosas. Por exemplo, o Translanguaging, que, na prática, quer dizer usar a língua materna do aluno como uma ponte para o português. Ou a diferenciação, que é basicamente adaptar os materiais de ensino para cada um. E, claro, a tecnologia está a ter aqui um papel cada vez mais importante. Vejam só este exemplo prático. Um professor de história pode pegar numa ferramenta de inteligência artificial e, em segundos, adaptar um texto super complexo para um aluno que está no nível zero. O resultado é transformador. De um lado, o texto original, completamente inacessível. Do outro, uma versão simplificada e traduzida. Isto já não é ficção científica, são ferramentas que estão a ser usadas neste momento para quebrar as barreiras de acesso ao currículo. E a coisa vai ainda mais longe. A inteligência artificial pode até criar imagens para ajudar a visualizar conceitos mais abstratos. Uma imagem de um evento histórico pode dizer muito mais do que 1000 palavras, especialmente quando as palavras ainda são uma barreira. Finalmente, vamos olhar para o quadro geral. O nível zero
é o começo. Mas qual é o objetivo final? Qual é a filosofia que está por trás de tudo isto? Bem, o sistema dá flexibilidade às escolas. Uma opção é a integração total, em que o aluno entra em todas as aulas logo desde o início. Outra é a integração progressiva, que é uma abordagem mais gradual, onde se começa com algumas disciplinas e apoio intensivo à língua para evitar que o aluno se sinta sobrecarregado. Mas o ponto mais importante é que os objetivos vão muito para além de só aprender a língua. Trata-se de melhorar o acesso a tudo, aumentar a participação na vida da escola, melhorar o desempenho e, talvez o mais importante de tudo, garantir o bem-estar social e emocional de cada aluno. E assim voltamos à nossa escada. O nível 0 é o ponto de partida de uma viagem que leva não só à fluência na língua, mas, mais importante ainda, a um sentimento de pertença na nova escola e no novo país. E fica a reflexão, não é? A forma como uma sociedade recebe os seus recém-chegados, especialmente as crianças, diz muito sobre os seus valores. O nível 0 é mais do que uma política de educação. É um passo em direção a umas escolas que refletem de verdade o mundo interligado em que todos vivemos.